Estamos de volta com uma história curiosa. Em 1958, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo. Na época, o mundo inteiro queria conhecer mais do futebol brasileiro, né? Foi assim que um pequeno time de Minas Gerais acabou fazendo uma excursão pela Europa. E aí, anos depois, se tornou um esquecido. Quando o seu Zico veste esta camisa, algo acontece. Ele parece se despertar. É levado a um passado distante. As fotografias ajudam nas lembranças. A história dele se confunde com a de um pequeno clube do interior de Minas, que saiu daqui para enfrentar times importantes do futebol europeu. Entre eles, o gigante Real Madrid da Espanha. E anos depois, se tornou um esquecido. Estamos em Sete Lagoas, cidade da região central de Minas. É neste prédio que fica a sede de um time de 88 anos, o Bela Vista Futebol Clube. O Bela Vista é o clube de minha paixão, meu coração. O Bela Vista é um gigante adormecido. Os troféus são recordações de um passado de vitórias. O presente é de reconstrução. A menos de 1 quilômetro da sede, fica o campo do Bela Vista, que foi reformado há 2 anos. O estádio Santa Luzia tem capacidade para 3.000 pessoas. E 24 horas por dia é vigiado pelo Periquito, o mascote do clube. Hoje o Bela Vista não tem time profissional. Nós estamos trabalhando hoje com uma categoria de base. Garotos de 11 a 16 anos aprovados em peneiras. O técnico é Adriano Lobinho, ex-zagueiro de Atlético e América. O Bela Vista não tem dívidas hoje. A intenção é continuar com essa austeridade na administração para voltar com o futebol sustentável. O Bela Vista disputou 5 vezes a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Estreou em 1958, o ano mais importante da história do clube, quando recebeu um convite inesperado. O Bela Vista era até então um time caseiro, que raramente saía aqui de Sete Lagoas. Jogar em outros países era uma grande oportunidade de ganhar dinheiro e trocar experiências. Por isso, a diretoria decidiu aceitar o convite. Era hora de sair de Minas Gerais e viajar para o velho continente. Mas para a Europa estava todo mundo nos trinques aí, né? Estamos nos trinques. O seu Zico tem 88 anos. Participou da excursão como jogador do Bela Vista. É o único que ainda está vivo. Tem dificuldades de memória, mas não se esquece daquela época. E esse time era bom? Esse time era bom. Quando o Bela Vista chegou à Europa, rolou um problema. Uma surpresa desagradável. Algumas matérias de vários sites internacionais sempre deram um tom jocoso a essa aventura do Bela Vista à Europa. O Bela Vista ele foi ludibriado por um agente da época. Meses antes da viagem, o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez na Suécia, o que despertou o interesse dos europeus em fazer amistosos com clubes brasileiros. Um empresário alemão, naturalizado brasileiro, negociou os jogos do Bela Vista. Ele começou a vender o Bela Vista como campeão brasileiro da época. Os dirigentes do Bela Vista negaram que soubessem da propaganda falsa. O Bela Vista jamais teria ido. O fato é que o time chegou à Espanha para enfrentar ninguém menos que o Real Madrid. O senhor lembra do jogo contra o Real Madrid? Lembro. Eu já era poderoso nessa época. O Real vinha de 3 títulos seguidos de campeão europeu. Cerca de 80.000 pessoas lotaram o estádio Santiago Bernabéu. Este es el equipo brasileño Bela Vista que va a enfrentarse en partido nocturno al Real Madrid. Olha o seu Zico na foto oficial.
Inesquecível. Atención al primer suspiro de la temporada. Você acha que o Bela Vista perdeu de goleada? Ah, deu foi trabalho, viu? Para batir Alonso. Naquele dia, o Real Madrid não teve os craques de Stéfano e Puskás, mas ainda assim era um time forte. Mateus fez 1-0 para o time espanhol. Lo ha marcado Mateos a pase precisa de Copa. A imagem do gol do Bela Vista se perdeu na história, mas não na memória. Lembro da bola entrando, né? No finzinho do jogo, aos 46 minutos do segundo tempo, pênalti para o Real. A bola ia entrar, o Gaia atirou com a mão. Evitou o gol. Mas fez o pênalti. Pênalti. Não adiantou, não. Copa bateu e garantiu a vitória. 2-1. E realmente isso dá um orgulho pra gente, né? Muito, dá até emoção, porque a gente conheceu vários jogadores que foram na Europa. Além da Espanha, o Bela Vista jogou em outros 6 países europeus. Trouxe presentes. De que o senhor mais tem saudade? Os passeios que a gente fazia, Relíquias. eu usei muito essa máquina. Foram 24 amistosos em 2 meses. Grandes clubes no Brasil não podem falar que jogaram contra Real Madrid, contra Newcastle, contra Tottenham, e o Bela Vista pode falar isso. Uma maratona que refletiu nos resultados. 19 derrotas, 2 empates e apenas 3 vitórias. Pouco espaço de um jogo para o outro. Mesmo assim, a delegação foi recebida com festa na volta ao Brasil. Bela Vista é um time de tradição mesmo. E se não jogar com nós mesmos, nós passamos por cima. E essa história tem que continuar. E naquela época, a torcida criou uma frase que ficou marcada. Falem mal, mas falem do Bela Vista. O importante é falar do Bela Vista. Sensacional! Ó, e no bloco anterior a gente mostrou a classificação desatualizada do Campeonato Mineiro. Agora tá tudo certo, ó. A URT tá aqui em 9º lugar na tabela de classificação. E agora à tarde, no Seleção Sport TV, tem papo de gringo entre o comentarista Petkovic e o meio-campo Romero do Cruzeiro. O Globo Esporte termina aqui, mas amanhã tem mais, hein? Beijo pra você.